Sempre que você faz alguma refeição, imediatamente após, sente-se cansado e com aquela necessidade de dormir, tirar aquele cochilinho. Embora a tal da sesta, né, cestar ou cestar, não sei como é que fala, depois do almoço, aquele cochilinho de 20 minutos. Embora isso seja muito saudável, já está provado que isso é saudável, sempre que o paciente tiver e sentir essa necessidade, esse esgotamento energético após as refeições, a gente tem que parar tudo e rever alguns pilares importantes, porque coisa errada pode estar acontecendo por aí. Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico. Esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. E hoje o tema do nosso vídeo é justamente sobre isso, chamado de sonolência pós-prandial ou também aquele soninho depois do almoço. Por que a gente fala depois do almoço? Porque depois da janta já é de noite, aí já é hora de dormir, então as pessoas não reclamam muito sobre isso. Mas muitos, inúmeros pacientes no meu consultório reclamam sobre aquela necessidade de ter que dormir um pouquinho depois de comer e muitas vezes isso não é possível, porque a pessoa está num local de trabalho onde ela não deveria, não poderia dormir depois de se alimentar. Então isso passa a ser uma coisa que atrapalha o dia a dia das pessoas, tá? Então vamos lá, vamos entender aqui o que é que pode estar por trás dessa sonolência, desse esgotamento energético pós-prandial. E aí eu já vou começar esse vídeo pedindo o like e após o término aqui eu quero o seu comentário para você fazer o teu depoimento, tá? Quero saber quantas pessoas após o almoço sentem essa necessidade de deitar e tirar um cochilinho. Aí eu vou contar uma coisa minha agora aqui, tá? Durante muitos anos da minha vida, eu tinha uma enorme dificuldade de me manter acordado depois do almoço. Era aquela coisa assim muito mais, era uma força maior que eu, uma coisa que me levava a uma necessidade de ter que dormir. Mudando algumas questões na minha alimentação, hoje, se eu acabo de almoçar e sentar para tentar tirar um cochilo, eu não consigo. Então mudou muito. Então vamos lá, vamos entender o que mudou na minha vida e o que pode estar acontecendo na sua que está fazendo com que você sinta essa necessidade. Eu vou trazer aqui os dois principais pontos, tá? Olha só, se a gente juntar tudo que poderia explicar a necessidade do cochilo, eu vou colocar aqui que 98% das vezes vai se resumir em dois grandes erros que podem estar acontecendo aqui, tá? Então vamos lá, olha só. Isso aqui é uma estatística que eu inventei, 98%, tá? É uma coisa lúdica aqui, porque eu estou pensando, de todos os pacientes que sentam na minha frente e que trazem essa queixa, a imensa maioria, quase que a totalidade, vai se enquadrar em dois aspectos aqui, ó. O primeiro deles está associado a uma dieta com pico de glicose, aumento da glicose. E o segundo ponto está associado ao que a gente chama de alcalose pós-prandial. O que significa aqui esse prandial? Prandial está se referindo à refeição, tá? Alcalose pós-prandial significa uma alteração no pH após a refeição, após o almoço, tá? Então vamos entender, começando primeiro com a glicose. O que a glicose tem a ver com isso? Vamos lá. Em primeiro lugar, o entendimento básico aqui, tá? Olha só. Sempre que você tiver um aumento da glicose sanguínea, e vamos deixar claro, tá? Glicose não está relacionada somente ao consumo de açúcar. Tudo que vai virar açúcar no sangue, né? Se você comeu farinha, se você comeu fruta, se você comeu açúcar, tudo isso, carboidratos, né? Tudo vai virar glicose. E quando você aumenta a glicose no sangue, o teu pâncreas vai tentar te ajudar. Então o pâncreas vai aumentar um hormônio chamado insulina. Muito bem, como é que funciona isso? Vamos fazer um desenho
Bem simples, bem resumido, nada de firula aqui, porque tem aulas minhas já explicando isso muito bem, com detalhe. Agora não vai ter detalhe nenhum. Ó, isso aqui imagina que é um vaso sanguíneo. Então agora eu aumentei a glicose no vaso sanguíneo e aqui eu tenho uma célula, ok? Bom, essa célula aqui, ela vai ajudar tirando o excesso de glicose e colocando para dentro da célula. Por quê? Para que a célula utilize a glicose como fonte de energia. Então, quando isso acontece, aqui fora da célula tem os receptores de insulina. Então a insulina vai vir aqui, encaixar nos receptores, promover uma alteração dentro da célula, que eu vou resumir ela aqui, dizendo que simplesmente é como se a insulina abrisse portas na membrana da célula para que a glicose entre para a célula, ok? Muito bem, tá, vamos lá. Existe uma condição chamada de resistência insulínica, uma coisa que a imensa maioria das pessoas que tem essa condição não sabem que tem essa condição. Por quê? Porque quando vai no médico, o médico pede glicose de jejum. E a glicose de jejum às vezes até tá boa. Só que tá boa porque o paciente está produzindo um monte de insulina, um monte. A glicose está boa, mas às custas de muita insulina. Isso a gente chama de resistência insulínica. O que é uma insulina em jejum normal? Pede lá, insulina em jejum, 5. O ideal é até 5. Tá? O exame, às vezes, o exame de laboratório fala que pode ser normal até 25, né? Porque é uma estatística média da população. E como a população está muito obesa, né? 56,6%, ou seja, mais da metade da população do Brasil está em sobrepeso, é óbvio que essas pessoas vão ter uma resistência insulínica, então o exame de laboratório traz uma média estatística mostrando que até 25 seria normal. Uma grande sacanagem isso, né? Porque quando passa de 5 começa a ficar ruim. A gente tolera até 10, tá? Mas 10 já não quer dizer que tá bom, é uma tolerância. E aí o que acontece? Essas pessoas em sobrepeso, elas têm uma resistência insulínica, elas precisam produzir muito mais insulina para manter os níveis de glicose. Aí o que vai acontecer? Essa pessoa com uma resistência insulínica, ou talvez não, todas as pessoas com ou sem resistência insulínica vão responder da mesma forma quando tiverem uma alimentação com muita glicose. Porém, quem tem resistência insulínica vai responder ainda pior. Em que sentido? Vamos entender. A pessoa sentou para comer e ela comeu uma macarronada. Macarrão é puro açúcar. Como assim, Samuel? Macarrão é salgado? É, mas é farinha. Toda farinha vai virar açúcar. Então, essa pessoa sentou para comer, ela comeu macarronada, ela comeu pizza, ela comeu sobremesa. Acabou o almoço, ela foi lá e pegou um pudinzinho, pegou um sorvetinho, pegou coisas muito doces. E nessa refeição, então, ela aumentou demais a glicose no sangue. A glicose dela subiu aqui, ó, foi para 280 no sangue. O que vai acontecer? O pâncreas enlouquecido com isso vai falar assim, agora eu vou resolver isso agora. Por quê? Porque 280 de glicose no sangue depois de comer, e você não sabe disso, né? Porque você mede em jejum lá no laboratório, depois de comer isso aqui é um monte de glicose. Aí a insulina vem aqui e ela faz uma varredura, fazendo o quê? Baixando drasticamente a glicose. Então, quando você tem uma ingesta de um carboidrato simples, vai jogar o açúcar para cima e imediatamente vai jogar o açúcar para baixo. E essa hipoglicemiazinha aqui pós-refeição, né, pós-prandial, ela vai gerar esse estado de torpor. A pessoa fica meio sonolenta, fica cansada, fica com uma névoa mental, com dificuldade de pensar, porque baixa demais a glicose. E aí ela fala, nossa senhora, acabei de comer, preciso tirar um cochilinho. Então aqui a gente tem a primeira causa de, a gente chamou, vou dar o nome, né? Vou falar assim, sono pós-prandial ou sonolência após almoço, tá?
Diferente da pessoa que consome carboidratos complexos nesse almoço, né? Porque se a pessoa trocou o macarrão, o arroz branco e colocou ali um arroz negro, um arroz integral, botou um feijão, botou um grão de bico, botou uma mandioca, botou uma batata doce, inhame, isso aqui é tudo carboidrato complexo, não vai jogar a glicose para cima, né? Vai liberando a glicose do carboidrato lentamente na corrente sanguínea, o corpo vai usando isso para suas atividades e a insulina vai mal e mal subir um pouquinho ou nem vai subir, não precisou dela, tá tudo certo, o carboidrato ali não gerou esse pico de glicose, tá? Então, olha a importância da gente escolher bem a nossa fonte de carboidrato. Então, aqui já ficou claro, vocês entenderam o mecanismo que leva a pessoa a perder a sua energia depois de uma refeição que nós chamamos de refeição hipoglicídica. Bom, agora vamos para o ponto número 2. Vamos entender aqui sobre o que eu falei, ao nome, alcalose pós-prandial, tá? Vamos lá. Como é que funciona isso? Aqui está o estômago e tudo que a gente come precisa chegar no estômago e ser submetido a uma digestão. E digestão implica em acidez, tá? Então vamos lá, olha só. Aqui eu comi, joguei o bolo de comida aqui para dentro e agora eu preciso digerir. A depender do que eu estou digerindo aqui, eu preciso de uma quantidade de ácido maior ou menor, tá? Então vamos pegar o extremo aqui. O alimento, qual é o alimento que precisa de maior acidez para sua digestão? A proteína animal, tá? E das proteínas animais, qual é a que precisa então de maior acidez ainda, né? A carne vermelha. Então a proteína animal, ela vai precisar de um pH de aproximadamente 2, 2,5, né? Aliás, se a pessoa nem tem essa condição de chegar nesse pH, vai ser ruim, porque essa proteína animal nem vai sofrer a digestão perfeitinha como deveria, né? Aí a gente tem aqui muitos casos, eu recebo todo santo dia no meu consultório, pessoas que têm o contrário, né? Que tem a famosa hipocloridria estomacal. Tem pouca produção de ácido clorídrico no estômago e, portanto, não digere bem essa questão da proteína animal, tá? Bom, mas vamos lá. A pessoa jogou aqui no estômago 200 gramas de picanha, tá? Ó, o que vai acontecer? Ela precisa chegar nessa condição aqui de pH ácido. Tem que chegar nessa condição ácido para fazer a digestão, tá? Assim, eu estou trazendo questão de qualidade de comida, mas a gente não pode esquecer também da quantidade de comida, né? Porque às vezes até não botou uma carne vermelha, botou uma proteína mais leve, um peixinho e tal, mas comeu demais, enfiou muita comida no estômago, também necessitando de uma hiperprodução de acidez, tá? Então é a questão de qualidade e quantidade. Aí o que aconteceu? Olha só, quando eu produzi um monte de ácido clorídrico e fiz toda a digestão, aí existe um esfíncter aqui depois do estômago, chamado esfíncter do piloro, né, o esfíncter pilórico, ele vai abrir para que tudo que está aqui dentro do estômago siga adiante para o duodeno e para o intestino delgado. Quando chega no intestino delgado, chega numa acidez muito grande. E o intestino não é um lugar de acidez, não é para estar ácido. Então, um grupo de enteroquinases vai identificar essa acidez e vai fazer com que o pâncreas secrete bicarbonato. Por quê? A gente chama isso de tamponamento. O que é o tamponamento? Sempre que o corpo estiver em um meio ácido, o próprio corpo dá um jeito de promover o tamponamento desse ácido, porque a acidez é ruim para o corpo. E esse tamponamento, nesse caso aqui, vai ser feito às custas de bicarbonato, tá? Então, através de um grupo de células do intestino, chamada de células S, né? Por que chama células S? Porque elas secretam
secretina. Então, olha só, chegou essa acidez ao intestino delgado, as enteroquinases identificam essa acidez, as células S secretam secretina que vai lá no pâncreas estimular o pâncreas a liberar água e bicarbonato. E agora então o bicarbonato vem fazer esse tamponamento da acidez, gerando essa alcalose. E a alcalose justamente é uma situação metabólica onde a gente sente esse soninho, daquela vontade de dormir, entendeu? Então, agora a gente acaba de entender esse mecanismo da digestão que leva a esse soninho. Portanto, o soninho é normal. Quando ele se torna algo muito forte, aquela coisa assim, eu não consigo nem dirigir para casa agora. Eu preciso tirar um cochilinho aqui. Meu pai que era muito de comer bastante, muitas vezes ele comia fora e tinha que tirar um cochilinho no carro. Entrava no carro, abria o vidro, dormia ali uns 10, 15 minutinhos, principalmente se a gente ia almoçar em algum lugar que era longe, né? Uma cidadezinha do lado, alguma coisa assim. Ele falava, não, eu vou tirar um cochilinho antes de voltar. Então aquilo ali era associado a uma condição de excesso de comida, ou também meu pai sempre foi muito carnívoro, demais de carne vermelha, então ele sempre sentia esse sono depois de comer. Então vamos lá, olha aí, ó. Quase que a imensa maioria das pessoas que apresentam essa alteração se resume a esses dois mecanismos que eu coloquei aqui no quadro e eu espero que tenha ficado claro e que vocês tenham entendido isso. Obviamente, pessoal, isso aqui é um vídeo para trazer um pouquinho da bioquímica por trás dos fatos, mas vamos lá. Se você se identificou aqui com essa necessidade por esgotamento energético, a dica de ouro aqui para você é o seguinte: procure um profissional da área da nutrição, procura um nutricionista para receber um plano nutricional adequado para você, porque aqui tem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Principalmente se a pessoa pratica atividade física ou não, porque o esporte ele consome uma energia maior. Então, a depender do horário que a pessoa faz a atividade física, o esporte dela, ela deveria ter uma recomendação perfeitinha de que tipo de alimento consumir antes da atividade física, que tipo depois, para evitar essas falhas energéticas, essa falta de energia, essa falta de glicose no sangue. Então, é sempre importante você ter aí um nutricionista capacitado, inteligente, um cara que estude bioquímica de verdade para saber conduzir você ao longo do dia com uma dieta onde ele vai considerar a crononutrição. Para quem não sabe o que é crononutrição, tem vídeo aqui para você entender. Ele vai tentar entender um pouquinho do teu metabolismo e como que ele pode ajudar o teu metabolismo com uma dieta, né, calculando os macro e micronutrientes. Então é muito importante sempre ter um suporte nutricional. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família, principalmente se naquele grupo tem aquele tio, aquela tia que sempre depois do almoço some da cozinha, some, cadê? Foi pro quarto, foi dormir. Então, bota lá, compartilha esse vídeo. Lembrando que se não tiver inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. E também abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.